Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série de apresentação dos recursos da ferramenta SolarNext. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a parte de dimensionamento, né? Como que o sistema faz para dimensionar os orçamentos fotovoltaicos ali no módulo de orçamentos, de propostas comerciais, né? Então nós vamos explicar aqui neste vídeo os métodos que existem, como configurar eles, como funciona, né? E como configurar eles neste vídeo completo aqui. E numa outra sessão nós vamos falar de precificação, numa outra sessão, num outro vídeo. Então, o dimensionamento da ferramenta, ele obedece a dois cenários, certo? Você vai poder optar por usar ou ambos simultaneamente ou um dos dois métodos. O primeiro método é o método por equipamento. Como eu deixei destacado aqui no slide, o método por equipamento o sistema ele forma um kit, certo? Então o sistema automaticamente calcula a quantidade de painéis, a quantidade de inversores. Ele também vai dimensionar os transformadores de modo opcional, né, se você desejar que ele dimensione. E também ele vai dimensionar outros equipamentos. E também é opcional, porque você pode usar a plataforma só para dimensionar painéis e inversores. Aqui talvez seja o suficiente. Mas se você quiser configurar, o sistema vai conseguir dimensionar esses itens todos. Depois de gerar, é possível alterar os itens individualmente nesse método aqui por equipamento. A grande vantagem é que nesse método você gera propostas para qualquer fornecedor, bastando apenas incluir os equipamentos que esse fornecedor trabalha dentro do ambiente. E aí, a partir desses equipamentos, o sistema ele vai conseguir calcular, né, automaticamente todos esses elementos que compõem o kit. Ele vai formar o kit, então. E já no segundo cenário, que é o cenário por kit gerador, nesse cenário, o sistema, ao invés de formar um kit, ele busca um kit formado em uma base de kits pré-cadastrada, certo? E nesse cenário, por kit gerador, nós fornecemos integração atualmente, né, com a Aldo e com a Ecore. Só que eu vou ensinar nesse vídeo também como que você pode cadastrar kits internamente, como também importar uma tabela de kits do seu fornecedor, para configurar o ambiente por kit gerador. Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu vou falar do método por equipamento e posteriormente eu já falo do método por kit gerador. Como que você vai usar, como funciona e como você vai usar esses dois ambientes. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar do cenário por equipamento e vou demonstrar agora dentro do sistema como funciona esse método, né, de geração de propostas. Ok? Então eu vou sair aqui do PowerPoint e vou entrar aqui no sistema. Eu vou vir aqui em orçamentos e vou clicar aqui em adicionar orçamento. Nós vamos gerar uma proposta então. Então eu vou escolher um colaborador, normalmente, né? Um cliente, vou colocar o consumo, a tarifa, as configurações da rede aqui, tranquilo, a irradiação solar. Aqui também eu vou vir na aba dimensionamento, eu vou escolher ambiente próprio só para ilustrar. Eu tenho os dois ambientes, por equipamento e por kit gerador. Por equipamento, eu só preciso, ou você ou o seu vendedor, né, só precisa informar o modelo de painel e a marca de inversor. O interessante é que dá para vincular, tipo assim, eu escolho esse modelo de painel, ele só permite que eu gere propostas com esse painel com determinados inversores, né? E com essas duas informações apenas, o sistema vai conseguir calcular os painéis, a quantidade, né, os inversores, transformadores e outros elementos de maneira opcional, né, conforme mencionei anteriormente. No final é só escolher o modelo de proposta, a validade. Isso aqui são variantes de cálculo, eu vou demonstrar no vídeo de precificação. Tipo de estrutura, e aqui eu escolho o banco, né, para fazer a simulação. Daí eu clico em gerar. Pronto, vocês observaram que você observou, né, que eu só escolhi o painel e o inversor e a marca de inversor. Então, se eu vim aqui expandir o orçamento, que ele abre para eu poder editar, né, na aba dados do sistema, você vai observar que o sistema ele já calculou
o quilowatt-pico necessário, né? E ele já calculou aqui a quantidade de painéis e o inversor ideal para esse projeto. Então ele dimensionou, ele escolheu um inversor de 6 para um projeto de 8 kWp, respeitando overload e outras questões técnicas que eu vou demonstrar ali nas configurações do inversor. E aqui também é possível adicionar um transformador, se você desejar, mudar o inversor, mudar a quantidade de painéis, e os outros elementos você pode estar incluindo aqui individualmente, ou você pode configurar para o sistema dimensionar esses itens também de forma automática. Ok? Perfeito. Aí no mais tem outras edições aqui, eu não vou me concentrar nisso. Vamos dar uma olhada no orçamento, só para você observar como que é. Então eu cheguei aqui no orçamento, olha só. Se eu descer aqui embaixo, está aqui a foto do painel, do equipamento. Esse é o método por equipamento. Ele recupera essas imagens, né, do painel e do inversor. E além disso, ele traz a listinha dos itens aqui, tanto da quantidade de painéis, como do inversor ali necessário para o projeto. E aí, no mais, tem toda a parte de dimensionamento aqui que você já conhece. Pronto. Perfeito. Então, agora eu vou demonstrar, vocês entenderem então como que o sistema faz, né? Ele calcula isso tudo aqui, né? Agora eu vou explicar como configurar os painéis, primeiro, os inversores, os transformadores e os outros equipamentos na sequência. Tá ok? Vale lembrar que o dimensionamento, essas regras, né, questão de aplicação de eficiência do sistema, nesse caso aqui a aplicação de percas no cálculo, né? Isso vai afetar no cálculo da quantidade de painéis necessária ali para o sistema. E eu vou me concentrar no momento em explicar essa sequência: painéis, inversores, transformadores e equipamentos. E depois a gente vai voltar aqui para falar um pouco mais de termos mais específicos, como essa parte da aplicação das percas. Ok? Prontinho. Então vamos lá. Primeiramente, configurar os painéis. Para configurar os painéis, basta vir em configurações, placas. Então eu vou clicar aqui, configurações placas, você vai ver que tem um formulário aqui na lateral e também tem uma lista aqui de painéis já cadastradas. Então, o primeiro passo aqui, eu quero adicionar um novo painel. O primeiro passo não é preencher aqui, o primeiro passo é preencher aqui, ó, administrar marcas e cadastrar a marca em questão. Então, você coloca aqui o nome da sua marca, teste, né, algo do tipo. E aí você salva, né? Tá aqui a marca teste, né? Deixa eu ver aqui, teste. Tá aqui. Ela está ativada para o dimensionamento, o status, né? E esse usar como filtro eu vou mostrar mais adiante na parte que eu falo do método por kit gerador, ok? E aí vocês vão entender. Por equipamento, só é necessário ativar a situação aqui do status, né? E se eu clicar em editar a marca, eu vou ter aqui a aplicação da variante de cálculo que eu vou falar no método no vídeo ali de precificação, tá? E também o fornecedor vinculado aqui para geração de orçamentos com esse painel. Perfeito. Depois de adicionar a marca, eu posso vir aqui, ó, painel, teste, 500W, potência, né? E aqui eu escolho a marca. Além disso, a potência, a garantia, o tamanho, né, que o sistema vai calcular a área em metros quadrados necessário com base nesse valor. O peso do painel, que é para ele calcular o peso em cima do telhado ali, estimado. O valor unitário, que você vai utilizar ali na parte de precificação, eu vou falar um pouco mais disso. A quantidade, né? E aqui dá para você vincular. Esse painel ele só vai trabalhar com essas 3 marcas aqui de inversores, com essas 5 marcas de inversores. E aí fica vinculado na hora que você seleciona o painel, ele só traz esses inversores, porque é para evitar combinações erradas. Aí você escolhe a imagem e salva. Pronto, depois de salvar, está aqui, ele já vai estar disponível ali para o dimensionamento. A métrica que o sistema vai utilizar ali para fazer o cálculo é a potência do painel, certo? Essa potência do painel, então, vai ser a métrica necessária, principal, né, para o sistema conseguir dimensionar esse painel ali no cálculo. Perfeito, então.
Pronto, agora vamos falar um pouco sobre os inversores. Então vamos lá falar dos inversores aqui. Eu venho aqui em configurações, inversores. Ok, então falamos ali já dos painéis. E aqui o primeiro passo então para configurar os inversores é administrar marcas, assim como lá nos painéis. E aqui você pode cadastrar marcas de inversores, colocando só o nome, cadastro, depois você pode vir aqui e editar, né, a marca do inversor. Interessante o seguinte, aqui por exemplo essa marca aqui, ela está com o status ativo. Então para dimensionamento por equipamento, você vai precisar só do status ativo, não precisa usar como filtro. Eu vou explicar esse usar como filtro, qual a aplicação dele na sequência, que é para o dimensionamento por kit gerador. Ok? Então, nesse dimensionamento por equipamento, você vai precisar só dessa coluna status. E aí, na coluna ações, você pode vir aqui em editar. E editando a marca do inversor, você vai poder aplicar a precificação, a regra de precificação, né? No caso, isso que eu vou falar no vídeo de precificação. Dá para ajustar o overload, é aqui o overload do inversor, né, para ajustar ali o dimensionamento. E também a sensibilidade na escolha dos painéis, ou seja, se eu deixar livre, ele deixa livre. Se der 7, fica 7 painéis. Agora, se eu colocar par, se deu 7 painéis, ele aproxima para 8, né, para ficar um número par, porque eu coloquei. Escolho o tipo de dimensionamento que eu vou usar esse inversor. E aqui eu escolho o fornecedor vinculado para eu utilizar essa marca de inversor. Bacana. Depois de cadastrar a marca, eu vou retornar e aqui eu tenho como cadastrar o inversor individualmente nesse formulário na lateral, semelhante ao que acontece ali com os painéis. Então eu vou colocar o nome, escolher a marca, né? A potência, a garantia, o valor unitário, a quantidade, a tensão da rede que ele trabalha, né? O tipo de conexão que ele trabalha, os tipos de conexão, né? E escolhe a imagem e salva. Simplesmente assim. Então você cadastra o inversor com essas configurações técnicas dele aqui, né? Claro que a gente vai auxiliar nessa implementação da seguinte forma. A gente já tem catalogado os modelos de inversores de praticamente todas as marcas do mercado. Então, se você tiver alguma marca que você precisa, você pode clicar aqui em importar, escolhe a marca e escolhe o arquivo referência que você pode solicitar com o suporte da SolarNext. Então, a gente envia ali a tabela atualizada da marca para você importar. Daí, depois de importar, ele já vai importar em lista, né, vários aqui, você pode controlar. Esqueci de falar disso lá nos painéis. Se você não quiser usar mais esse inversor de dimensionamento, é só desativar o status. Não está disponível no fornecedor, entendeu? Algo do tipo. Para você fazer a manutenção, é só mudar o status aqui do elemento, né? Do equipamento aqui, do inversor. Aqui também é possível excluir na coluna ações, editar. E outra questão bem legal que dá para utilizar aqui, é um recurso interessante que foi pensado inicialmente para a utilização, para configurar microinversores, mas ele se aplica a todos os inversores, certo? Que é um método para você ajustar o dimensionamento conforme a quantidade de painéis que o inversor suporta. Entende? Que é para o sistema ele nunca errar no dimensionamento. Então, nesse caso, vamos ver se a gente encontra um microinversor aqui para ilustrar. Por exemplo, esse microinversor da P-System aqui, esse 1.5. Se eu clicar aqui nesse primeiro ícone aqui de expansão, né, eu vou ter como configurar a quantidade máxima de painéis que esse microinversor suporta. Que aí o sistema ele vai calcular a quantidade de inversores orientada pela quantidade de painéis que os inversores suportam, para ele não errar no dimensionamento. Então eu escolho o painel e coloco a faixa que ele suporta. Então ele vai suportar de 0 a 4. Normalmente é isso, né? De 0 a 4 painéis. Então eu salvo e pronto, essa regra está estabelecida. Toda vez que for utilizado dimensionamento e esse inversor for utilizado, o sistema vai dimensionar ele com base na quantidade máxima de painéis que ele vai suportar. Ou seja, vamos supor que eu dimensiono o sistema com esse microinversor aqui. Então o sistema ele deu 20 painéis. Se ele deu 20 painéis, a orientação é que esse inversor ele suporta até 4
4 painéis, então vai dar quantos inversores? Quantos microinversores? Vai dar 5. 5 microinversores necessário aqui para esse projeto, né? Então o sistema ele vai se orientar pela quantidade máxima de painéis. Ok. Então de inversores, eu acredito que eu falei o máximo aqui, já está tudo ok, né? O sistema ele vai considerar a potência aqui do inversor, né? Para ele calcular a quantidade ali de inversores necessária para o projeto, né? A potência, mas ele também vai considerar o overload e também essa regra aqui pela quantidade de painéis, para ele escolher ali os inversores do projeto. Depois do inversor, nós temos na sequência os transformadores, né? O transformador, vou vir aqui abrir o transformador, é até mais simples, não precisa especificar categorias nem marcas, né? Você só vai cadastrar o transformador com o nome, a potência em kVA, a garantia, o valor unitário, a quantidade, escolher a imagem e salvar. E aqui você pode excluir ou editar, ou desativar no status. O transformador ele vai ser dimensionado automaticamente quando a tensão da rede do cliente for diferente, quando ele não encontrar nenhum inversor que trabalhe na tensão da rede do cliente. Então ele vai automaticamente dimensionar o transformador. Esse é o primeiro caso. Mas você também pode marcar a opção, que é aqui ó, na hora de gerar a proposta, vou voltar aqui rapidinho só para demonstrar, na aba dimensionamento, você pode escolher aqui a opção dimensionar transformador, que é para o sistema automaticamente dimensionar o transformador, porque tem alguns casos que você vai optar por essa estratégia para diminuição de custos, porque aí você compra só um inversor ao invés de 2, por exemplo, e usa um transformador para ter um preço menor. Esse é um cenário, né? É um cenário aqui do transformador. Então é bem simples de fazer a manutenção aqui dos transformadores. Já os outros equipamentos é aqui em configurações e equipamentos. Que equipamentos são esses? São cabos, string box e outras situações adversas que você pode estar configurando, tá? Os equipamentos você vai cadastrar nessa coluna aqui, mas antes de tudo, assim como nos painéis inversores, você vai cadastrar as categorias deles. Então você coloca aqui a categoria, por exemplo, eu coloquei aqui cabos, né, para ilustrar. Você pode colocar qualquer categoria que você pode configurar. Eu vou mostrar como criar as regras de dimensionamento, então se aplicar, você pode criar a categoria que você desejar. E aqui na categoria você pode poder excluir ou editar. Na edição da categoria, você vai informar o tipo de dimensionamento que você quer usar, ou seja, esses cabos eles vão ser dimensionados para um grid, então é grupo A e grupo B, entende? E aqui a sensibilidade na escolha, ou seja, tem aqueles elementos que você quer colocar só como incluso, né? Quer que o sistema escolha só um, por exemplo, sei lá, uma garantia, um serviço, alguma coisa, que ele tem que escolher só um, então é escolha individual. Agora, se ele tiver que escolher mais de um, tipo cabos, ele tem que escolher mais de um, né? Então você tem que colocar a escolha múltipla. Atualiza e pronto. Já configurou a categoria aqui do equipamento, certo? Para ele dimensionar. Então, para dimensionar, eu já falei, tipo de dimensionamento e acessibilidade aqui, a escolha do equipamento ou individual ou múltiplo. Ok? Aqui, então, a gente vai adicionar o equipamento, certo? Então, a gente coloca o nome, escolhe a categoria, informa que a garantia, né, desse elemento. Se não tiver a garantia, coloca 0 aqui, né? O valor unitário, a quantidade, escolhe a imagem aqui, e aqui você vai configurar o dimensionamento, né? Se é para grupo B, se é para grupo A, se for off-grid ele vai dar mais algumas opções, bombeamento também, para que o sistema consiga dimensionar esses outros elementos. Perfeito, então, essas imagens aqui estão ilustrativas, né? Mas aqui na listagem você vai conseguir aqui visualizar as informações do equipamento, bem como a questão de alterar o status aqui, a situação, né, algumas informações, e também a coluna ações. Você vai poder excluir, editar e criar aqui as regras do dimensionamento. Esse ícone lá no inversor indica o que? Criar as faixas
para ajustar o dimensionamento do inversor conforme a quantidade de painéis que ele suporta. Já que ele também vai servir para criar as regras de precificação para o sistema incluir esses elementos conforme essas regras, seguindo essas regras. Você vai ter aqui a opção de excluir e editar, e aqui você pode expandir, né? E aqui você pode criar as regras. Veja só como funcionam essas regras. Primeiro você vai escolher o fator de dimensionamento. Se vai ser orientado pela quantidade de painéis, pelo quilowatt-pico, pelo inversor ou pela profundidade da bomba no caso de dimensionamento para bombeamento solar. A regra é muito simples, veja só. Por painel, eu vou escolher o painel e vou informar que a cada 2 painéis é para o sistema incluir um equipamento desse. Entendeu? Também pode ser por inversor, que aí eu escolho o modelo de inversor e informo. A cada inversor desse eu vou colocar 20 metros de cabo, por exemplo, entendeu? Ou 20 equipamentos desses. Seria também uma outra aplicação pelo inversor. E pelo quilowatt-pico, você coloca aqui, a cada 5 quilowatt-pico eu vou incluir 1 metro de cabo, por exemplo. Você pode usar por quilowatt-pico. E pela profundidade, nesse caso, a cada 50 metros inclui um elemento. Isso aqui seria aplicado somente no dimensionamento para bombeamento solar. Daí você cria a regra, e depois de criada a regra, aí na hora que você for dimensionar, essa parte aqui, ó, traz aqui os equipamentos adicionais, aqui abaixo, ele já vai trazer a lista dimensionada, que aí você pode editar item por item, só que ele vai fazer o dimensionamento assim como ele faz os painéis inversores automaticamente, conforme as regras que você estabelecer dentro do seu ambiente. Perfeito? Então, dessa forma, a gente explicou painéis, inversores, transformadores e equipamentos, né? Como configurar cada item. Então, depois de ter configurado esses itens na sua base, certo? O sistema ele vai conseguir dimensionar. Né? Questões mais técnicas, foi o que eu mencionei, do overload, né? Do inversor, quantidade máxima de painéis que o inversor suporta, a parte mais técnica ali, as regras de precificação aqui por equipamento. Aqui na hora de gerar a proposta, vou abrir aqui para editar, nós temos também algumas situações técnicas que é possível editar no método por equipamento. E também no método por kit, né? Que é a taxa de eficiência. Essa taxa de eficiência, na hora de gerar a proposta, dá para ajustar, né? Dá também para a gente configurar o seguinte, com relação a essa taxa de eficiência aqui, é um dado muito importante da gente mencionar. É a aplicação das percas no cálculo. Isso vai afetar muito o cálculo de dimensionamento. E é ajustável na ferramenta, tanto na hora de editar, como na hora de adicionar o orçamento. Se eu adicionar aqui o orçamento, você vai observar que aqui tem um campo personalizar a eficiência do sistema. Então, se eu aplicar, aqui está 20%, que é o padrão, né, do mercado geralmente utilizado, mas você pode ajustar conforme o orçamento, ou então você pode também criar uma regra conforme a orientação do telhado. Então, você cria uma regra que, conforme a orientação do telhado, o sistema ele vai ajustar a eficiência. Como é que se configura isso? É através das variantes de cálculo, que isso é pensado na precificação, mas você pode utilizar aqui também para fazer esse ajuste de dimensionamento. Beleza? Para dizer assim, se for para o sul, aplica tantos por cento de perca. Entendeu? E ele aparece um campo de seleção semelhante a esse para configurar. E para configurar isso é só vir aqui em configurações bases de cálculo, variantes de cálculo. Eu vou demorar mais nisso aqui no vídeo de precificação, né? E aqui eu venho em configurar aqui a variante. Na hora de adicionar a variante, eu vou colocar sul, escolha a variante aqui, que seria meio que a orientação do telhado, configurada aqui com categoria de variantes. Coloco o 0 aqui para não ajustar nada no preço, e aqui eu coloco a eficiência, ou seja, se eu aplicar 75% de eficiência, ele vai aplicar 25% de perca. Tá bom? Mas eu explico mais essa variante no vídeo de precificação, mas a forma de criar essa regra é a mesma situação aqui. Né? Então, desse modo, eu expliquei aqui. E o método por equipamento é dessa forma. Eu acredito que ficou esclarecido todos os pontos. E agora nós vamos falar do método por kit gerador. Eu vou aproveitar e falar tudo em um vídeo só. Mas então, nós vamos falar do método por kit gerador.
Eu vou clicar em adicionar. E aqui eu vou gerar uma nova proposta como sendo por kit gerador. Né? Revisando, né, esse dimensionamento por kit gerador, ele vai basicamente buscar um kit formado. Né? E para ilustrar, eu vou puxar um kit aqui da Aldo, né? Com a integração que a gente tem com a Aldo. Então, eu escolho a irradiação direitinho. Na aba dimensionamento, eu vou escolher diretamente a Aldo aqui, componentes. Ele vai me dar duas opções. Ou ele vai fazer uma busca pelo kit menor preço, ele vai me sugerir só um kit, né? Ou uma combinação de kits, ele vai me trazer uma seleção de kits, né? Automaticamente. Ou então eu clico em seleção personalizada, porque ele vai trazer uma lista de kits para eu escolher, kits que se adequariam a esse projeto. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão observar que o sistema vai buscar um kit aqui, né? Daí eu posso filtrar aqui conforme o tipo de estrutura também, certo? Então ele calculou o quilowatt-pico e além de calcular o quilowatt-pico, ele calculou também, ele já escolheu o projeto que se adequa a esse quilowatt-pico necessário para o projeto. Se eu clicar no olhinho, ele traz a descrição do que está incluso nesse kit. Esse kit é diretamente da Aldo, né? Com o preço atualizado. Pronto. Então, para gerar a proposta, é simplesmente isso. Você continua. Dá para filtrar por painel, por inversor, né? E a seleção de kits aqui, nós temos duas opções. Única, o nome sugere, ele escolhe só um. E múltipla, ele abre a possibilidade de escolher mais de um kit para formar uma combinação de kits. Isso é muito comum no cenário de dimensionamento por microinversor, por exemplo, com a Ecore, onde os kits são menores, você faz uma combinação de kits menores para atender um projeto maior. Né? E seleção personalizável, ele escolhe o kit aqui, certo? E ele traz também uma seleção de kits abaixo que você pode escolher. Ah, não quero esse, eu quero esse aqui. Então, basicamente, o funcionamento de seleção do kit é assim. Depois é só finalizar, escolhe o modelo de orçamento, as variáveis. Vale lembrar o tipo de estrutura, eu escolhi aqui no final, né, no método por equipamento. Aqui não, eu escolhi no filtro. E gero orçamento. Perfeito. Gerada a proposta, né? Se eu expandir, basicamente, eu venho aqui em dados do sistema, ele vai ter o kit selecionado. Aí daí, se eu quiser alterar, eu vou alterar escolhendo um outro kit para substituir esse kit que já está no orçamento, outro kit fechado. Aí dá para alterar a taxa de eficiência, tudo direitinho, conforme mostrado também no método por equipamento. Pronto. Vocês observaram que o sistema ele vai escolher um kit de uma base de kits cadastradas dentro do ambiente, ok? E isso é configurável. Primeiramente, tem dois cenários. Ou você vai usar a integração com algum fornecedor, ou você vai escolher o seu ambiente próprio. Vai configurar no seu próprio ambiente os kits ali. Se você escolher com o fornecedor, como o nome sugere, você não precisa se preocupar em cadastrar os kits já estão cadastrados. É só fazer a consulta, é só vincular esse fornecedor a um distribuidor. Como que você faz isso? Você vem aqui em configurações, fornecedores, e aqui você adiciona o fornecedor, e na hora de adicionar você vincula ele ao distribuidor que está disponível no ambiente, né? Automático. Perfeito? E aqui você coloca mais algumas regras do ambiente ali, né? Regras na escolha ali dos kits. Ou do ambiente. Por exemplo, aqui você coloca o status, o nome, contato do fornecedor, o tipo de dimensionamento que esse fornecedor trabalha por kit. Então você coloca aqui o tipo de dimensionamento, a seleção se é única ou múltipla, se vai utilizar ou não no dimensionamento, ou seja, você pode ter registro de fornecedor para trabalhar só no financeiro, né? E aplica aqui o filtro da estrutura, ou seja, os kits, eles já incluem a estrutura, sim ou não. Né? Claro que isso aqui o time de suporte já deixa pré-configurado para vocês, né? É só no caso de vocês configurarem outros fornecedores adicionais que não estejam disponíveis para a integração. Perfeito. Depois você preenche, você salva e ele já vai estar vinculado ali ao fornecedor. Então, perfeito. Adicionamos o fornecedor. Agora, esse é o cenário de integração com o fornecedor. Agora, vamos supor que você tenha vários fornecedores que não estejam cadastrados na plataforma e mesmo assim você quer trabalhar por equipamento, ou por kit, né?
Então, nesse caso, você tem que catalogar os kits, que é para na hora que você for gerar a proposta, você vem aqui em dimensionamento, aí você vai escolher ambiente próprio, e aí você vai poder escolher aqui um ambiente por kit gerador para ele buscar na sua própria base de kits. E como configurar ela? Só precisa vir aqui em configurações, kits personalizados. E aqui ele vai ter uma lista, né, que já deixei pré-configurado, né? Mas basicamente você tem algumas opções. A primeira opção é adicionar o kit individualmente, e você pode vincular também um fornecedor qualquer, né, que você tem ali para dividir os kits por fornecedor e tal, para organizar. Colocar o nome do kit, a potência, o tipo de conexão, a quantidade de painéis inclusa, as configurações técnicas. E a descrição, você vai colocar na descrição a lista dos equipamentos inclusos nesse kit fechado. Então você vai colocar 10 painéis, Jinko, pronto, um inversor, Canadian, assim, por exemplo, né? Só para explicar. E aqui, nesse caso, você escolhe a imagem e coloca o valor global. Simplesmente assim. Né? Então você cadastra os kits, perfeito? Depois de cadastrar, você vai catalogar todos aqui. Você tem essa opção de cadastrar individualmente, ou então você tem a opção de importar uma base de kits em uma tabela de Excel. A tabela de Excel padrão do sistema, você pode clicar aqui em exportar, que ele vai baixar a tabela. Se eu clicar aqui na tabela, você vai ter que saber manusear ela para preencher, né? No caso aqui, essa coluna ID não vai ser necessária, a gente vai passar as orientações, né? Você vai preencher essa parte aqui com o nome, a potência, o tipo de sistema, o tipo de conexão. Isso aqui quer dizer o quê? Trifásico. Certo? Ele está encapsulado aqui com linguagem de código, mas dá para entender facilmente. Ó, se é um é monofásico, aqui é monofásico, bifásico e trifásico. Então o kit ele atua nesses três métodos aí, né? Da mesma forma a tensão da rede. Tá? A gente vai enviar para você uma tabela já meio preenchida para você só seguir a sequência. A coluna de descrição, a imagem e o valor da venda. Né? Depois de preenchido, você pode importar em lote essa base de kits aqui para o sistema, para fazer a manutenção. Algumas empresas elas cadastram os kits até 10 kWp, por exemplo, para usar os dois ambientes, por equipamento e por kit. Porque até 10, 15 kWp tem um volume maior de orçamento. E aí, como o método por kit, algumas empresas optam pelo método por kit, cadastrando o kit já com o preço de venda, para não se preocupar com a questão da precificação, que nós temos um vídeo exclusivo falando da precificação. Tá? E depois de ter essa tabela de kits, é só importar. Agora eu vou falar de outra situação muito importante, que é o seguinte: você cadastrou o kit. Beleza, você cadastrou o kit, se vir aqui, você vai ver que tem a marca, tem tudo direitinho. Mas tem uma questão aqui importante a ser considerada. Na hora de gerar o orçamento, o sistema ele tem um algoritmo inteligente onde ele cria combinações de kits para ele encontrar o kit mais barato possível. Um kit que seja mais barato e que tenha realmente lógica, né? E que realmente possa atender aquele projeto. Para ele fazer isso, ele tem aqui um sistema de filtros, né? Tanto de inversores como de módulos, onde o sistema ele vai criar várias combinações. O algoritmo ele vai fazer assim, ele vai criar, vamos citar um exemplo de 20 kits, ele vai criar 20 combinações possíveis que vão atender esse projeto, tecnicamente viáveis. E depois que ele cria as combinações, ele compara o preço. Mas para ele combinar combinações diferentes, ele leva em consideração as marcas de inversores e módulos que estão inclusas nos kits fechados. Mas como é que ele vai encontrar esses kits com base nessa informação? Na descrição do kit fechado. Vocês lembram que aqui na descrição, na hora de adicionar o kit, você tem um campo descrição onde você informa os painéis e inversores. Certo? Então você cria os filtros para que esses filtros busquem nessa descrição e criem as combinações necessárias para dimensionamento. E para configurar isso é muito simples, é só vir em configurações, painéis ou inversores, né? E administrar marcas, e aqui vai ter uma coluna chamada usar como filtro, que eu tinha mostrado anteriormente,
Então você vai marcar e aí o sistema ele já vai considerar essa marca, né? Se eu voltar lá, por exemplo, eu vou botar aqui, vou botar painéis, né? Eu vou botar aqui Ginkgo. Bom, eu vou pegar uma marca qualquer aqui, vamos ver aqui. Vou até Ginkgo, né? Vou usar como filtro, usei em todos aqui, estoque próprio, vou colocar estoque próprio. Pronto, se eu voltar lá na aba que eu estava, dimensionamento, estoque próprio, por kit, menor preço. Aí tem que ter a informação aqui do consumo. Perfeito. Olha, você vai ver que aqui ele já trouxe uma seleção, de uma combinação de kits, né? Com base na quantidade, na questão do módulo, porque eu já ativei aqui 2 filtros, né? Porque para atender ali a esse projeto, né? Então o sistema considera isso ali na hora de dimensionar, tá ok? Claro que isso tudo é ajustável, certo? Aqui ele trouxe uma combinação, né, de kits, mas você ativa os filtros e dessa forma você vai conseguir gerar as combinações e trazer as sugestões. Essa combinação é necessária. Depois de ter isso informado, você vai conseguir dimensionar tranquilamente. Então, perfeito. Falei aqui, né, dos 2 cenários, por kit e também o cenário por equipamento. No método por equipamento, o sistema forma o kit. No método por kit, ele busca um kit formado. Caso tenham dúvidas, o time de suporte estará à total disposição para estar ajudando. Tudo bem? Então, até a próxima. Obrigado.